Apocalipse, irmãos. O livro do Apocalipse ele tem muitas revelações. E esse blog ele foi construído para demonstrar o arrebatamento um rebate do Apocalipse, o que Jesus cumpriu. Ele veio cumprir a lei dos profetas com as coisas do Antigo Testamento. Então, com a lei ele veio cumprir Moisés, que Moisés ele escreveu a lei para o Senhor, na Torá, os 5 livros primeiros da Bíblia. E ele instituiu a lei, que é onde a corrupção humana tem a lei e o legislativo hoje. Ele não faz a lei do Senhor, que o Senhor vingou na República. Uma obrigação. Tem toda a corrupção dentro da monarquia, que ela não é teocrática, não serve ao Senhor. Tudo parecer assim na teologia da cultura judaica, não tem um reflexo, um refleximento assim, para refletir. E todo esse fluxo, irmãos, o Apocalipse ele demonstra as últimas coisas. Eu não espero outra coisa a não ser a vinda do Senhor Jesus. O dia do Senhor é considerado o dia da vingança dele, como coisas finais, como ele aparece como Messias. Na segunda vinda, ele apareceu na época dele, o Messias, ele vai aparecer para nós de novo. Que quando ele depois de ser arrebatado, ele foi concluído nos céus, no reino que ele ganhou do pai dele, que ele e o pai são um, mas ele foi até os céus, foi arrebatado, depois ele voltou a conversar com os discípulos. Mas só que quando ele nasceu, quando ele estava no tempo da manifestação dele ser demonstrado no ministério dele como Criador nos 3 últimos anos, depois ele morreu com 33 na cruz, onde nasceu a parte do cristianismo, é chamada do Anno Dominis, dentro da tradição até católica, entende, assim, às vezes. Nasceu a religião cristã, que é considerada aquela que aceita o Criador. Quando o Pai se manifestou no Cristo, o Criador se manifestou no Cristo, o Pai é o Criador, o Senhor, ele se manifestou numa pessoa chamada Jesus. E daí, na época dele, ele foi chamado de Messias. Quando ele se demonstrou no ministério, esperava ele que nem Salomão, cheio de dinheiro, de ouro, para levar o povo. Quando ele volta para nós esperamos como ele foi manifesto, como Messias. Porque os judeus se escandalizaram quando ele foi crucificado, antes de ser crucificado, dizendo: tu é o Messias, esperado. Eles mataram ele, o Senhor. Depois ele ressuscitou. Ele prometeu voltar a segunda vez como Messias, porque tem gente que considera que essa segunda vez é o Messias. São interpretações teológicas diferentes. Dentro da missiologia, ele é interpretado como o primeiro missionário, às vezes, como Paulo, que ele começou a missão da igreja. A diáspora inicial, depois da crucificação, foi o domínio do movimento cristão que foi se articulando para ver como que a sinagoga ia fazendo. Ela ia se desenvolvendo como uma igreja cristã, uma comunidade, um templo. Também é chamada diáspora inicial. E que, como um pó assim, ela foi se movendo e tentando permanecer com a fé em Jesus, que é o Pai. Ele foi tomando todo o panteão grego, egípcio, mais é grego, assim, é romano, na época tinha o domínio de César, e outros líderes romanos, eles tentaram dominar a igreja com o tempo. Nero, esses assim são falados, tem que ser verificado melhor assim na literatura. Então o livro do Apocalipse, ele reflete tudo depois que Jesus ele padeceu, ele sofreu, ele ressuscitou por nós na cruz do madeiro. Depois ele enviou o Paracletos, o segundo Consolador, porque o Consolador já havia nele. Então esse Consolador que vivia nele, o Espírito Santo, ele dominou Jesus. João Batista, ele viu descer sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava lá no Gênesis, no começo, irmãos. No capítulo 1, onde diz que Jesus, ele morreu, já era morto desde a fundação do mundo. Então, antes de fundar o mundo, eu sou essas coisas. Já no Gênesis 1, o Espírito Santo está pousando sobre as águas. Daí depois ele se manifesta no Atos 2. Daí aqui no Apocalipse, onde tem a revelação, tem toda a revelação, irmãos, do que Jesus veio fazer. Quer dizer, se revelam depois do que ele veio fazer, a conclusão, a condenação, tem juízo, tem tudo. Ele diz aqui no capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que
que é e que era e que é devido Todo-Poderoso. Então, em Mateus 28 e 18, se eu não me engano, ele diz que ganhou poder, todo o poder foi dado na terra para ele, diante dos homens, né? Então, se ele está aqui ou não, mas o poder da terra foi dado para ele. E aqui está dizendo que ele era, que é devido Todo-Poderoso, então ele tinha ganhado todo o poder já. As cartas do Apocalipse, irmãos, são interessantes. Tem a Filadélfia, que ela fala um aspecto que existe alguém que é o verdadeiro, que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Jesus tem a chave de Davi, ele ganhou a herança de ser rei através de Davi, que tem a genealogia de volta. E tem a promessa de deixar para trás aqueles que se dizem judeus têm uma herança espiritual e não são sinagogas de Satanás, serve a Satanás. Então até o final do Apocalipse nós vamos ver bastante conclusão e bastante estudo. No capítulo 22 diz que não é para selar as palavras da profecia desse livro. Jesus, ele era profeta, depois que ele citou, ele se portou como o espírito da profecia. Então, por ele a profecia se articulou depois. Quer dizer, no capítulo 22 e verso 10. Porque o próximo está o tempo. Não serás a palavra da profecia desse livro. Em certo momento se diz que Jesus é o espírito da profecia na Bíblia. Que o injusto, no verso 11 do capítulo 22, que o injusto faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça ainda justiça. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. No verso 15 diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicídios, os idólatras e qualquer que ama e pratica mentira. Então, a política mentira já não serve, irmãos. A idolatria, o espiritismo, se idolatra, pratica adoração de imagens, não é a lembrança, a adoração. A Igreja Católica às vezes tem um aspecto de lembrar, recordar. Tem algumas pessoas na Igreja Católica que adoram a imagem. Na Igreja Evangélica também adoram, onde coloca a Bíblia, essas coisas não pode adorar peças, mas que nem a idolatria, os feiticeiros, a feitiçaria já não pode, adivinhação, todo tipo de superstição, né, magia, bruxaria, já vão ficar de fora. Então a gente não pode aceitar o espiritismo. E os que se prostituem também a gente não pode aceitar. Então, o tipo de prostituição não pode aceitar. O traficante se prostitui, ele entrega tudo para usar o dinheiro da droga, ele se vende, ele faz tudo, ele se prostitui. Existem pessoas no mundo que se prostituem, elas se vendem para conseguir a matéria, vender casa, vender família, na área espiritual. Os cães são uma verificação assim, de cães, o que é o cão. Para ser um ser humano ser um cão, que nem considerado que nem um cão, irmão, ele é sujo. Assim, ele se suja, ele tem bastante aspecto assim, da área animal. É quase como um bandido, assim, a gente vê. Um ladrão. Aqueles que amam e cometem a mentira. Então, quer dizer, tem um monte de polícia que ama e comete a mentira, né? Quem articula a lei, irmão, se o legislativo ele articula a lei de uma forma diferente, ruim, e usurpa a lei daquilo que é as coisas santificadas, que o Senhor pede para não ter prostituição, feitiçaria, se ele defende, ele se prostitui assim, ele ama e pratica mentira. Então, ele vai contra a profecia desse livro aqui. Então, esse blog, irmãos, esse site, a homepage é para ajudar os irmãos a entender um estudo apocalíptico. Vou deixar aqui boas-vindas a quem veio observar esse trabalho de estudo bíblico e também o meu agradecimento. Só termino dizendo que o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem. E quem tem sede venha, quem quiser tenha de graça da água da vida, que é a palavra, a Bíblia, a leitura sagrada. Amém. Obrigado em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.